que eu quero trazer também a menção do governador Helder Barbalho, que lamentou a ausência dos Estados Unidos nesse encontro. Acho que nós temos aí o trecho, vamos colar então? Pode jogar. Eu lamento profundamente a ausência do governo americano. Nós estamos aqui no maior evento de mudanças climáticas do planeta. Os Estados Unidos é o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Deveria o governo americano estar aqui, seja para acordos, seja para opiniões. Não vir aqui reafirma, e devo lamentar, o negacionismo climático e o negacionismo ambiental. E além disto, assistir pela desinformação o governo americano ou o presidente dos Estados Unidos fazer posts ao invés de anunciar investimentos para a agenda climática é absolutamente lamentável. Bom, eu quero conversar então com Eliseu Caetano, nosso correspondente internacional, que vai trazer também um pouco de, digamos, dessa repercussão envolvendo a fala de Donald Trump sobre essa crítica à Estrada de Belém e a resposta que apareceu também por Helder Barbalho. Vamos começar por isso, Eliseu Caetano. Você está me ouvindo, meu amigo? Fala aí, bem-vindo. Tô te ouvindo bem, meu querido. Happy Monday, Cine, para você, para os nossos companheiros aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A polêmica parece não largar do pé de Donald Trump, né? Ele não para nem no final de semana. Agora ele resolveu encrencar ou sim encascar com a COP30 que começa oficialmente hoje em Belém do Pará, aí no Brasil. O que está acontecendo do ponto de vista internacional? A COP30, Evandro, até esse final de semana, sequer tinha espaço no noticiário internacional. Pouca coisa ou quase nada estava sendo falado, repercutido sobre esse grande e importante evento que acontece no nosso país. O que acontece? Donald Trump foi lá e fez um post reclamando de uma rodovia que foi construída em Belém do Pará, somente, segundo ele, para dar acesso às autoridades durante o evento da COP30. E aí, isso trouxe o quê? Luz para cima do evento. A COP30, nesse momento, é assunto nos principais portais de notícias do mundo. New York Times, New York Post, The Guardian, Reuters, os principais veículos, não apenas aqui dos Estados Unidos, mas de diversos outros países, estão falando dessa briga entre ele e o governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Aliás, ele deu espaço tanto para a COP30, quanto para o Helder Barbalho, quanto até mesmo para o governo federal do Brasil, que está produzindo a COP30. O Trump fez duras críticas aí, públicas, da forma como o evento está sendo preparado, em particular com relação a essa infraestrutura dessa avenida em Belém, que segundo ele teria sido desmatado ali uma área, um espaço para simplesmente, abre aspas, facilitar a chegada de ambientalistas. Trump disse o seguinte: arrancaram um pedaço da floresta amazônica do Brasil para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas. Eu vou precisar interromper o Eliseu porque o áudio não está muito bom lá. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar com ele também para trazer um pouco dos números das exportações para os Estados Unidos em comparação com outras partes do mundo. Mas eu quero debater um pouco com vocês aqui essa fala de Donald Trump, que o governador criticou bastante. Muitos também disseram que foi uma fala hipócrita, né? O próprio presidente dos Estados Unidos criticar algo relacionado a Belém, mas também não contribuir de forma alguma para o debate ambiental. Como é que você avalia a ausência dos Estados Unidos? Esse silêncio do país norte-americano que ecoou até muito mais do que outras autoridades que estão falando aos microfones nos púlpitos da COP30, hein, Bruno Musa? Pois é, vamos lá. Eu acho que vamos tentar sair um pouquinho dessa polarização e dessa guerra política ideológica para a gente passar isso e irmos a um debate buscando engrandecer um país, engrandecer as nossas ideias, confrontarmos as nossas crenças. Veja, a gente mencionou aqui outro dia, e eu menciono um estudo que eu me deparei com ele e resolvi entrar, porque eu gosto do tema. Eu acho que há um exagero nessa urgência climática. Não estou falando que não tem um problema, que não deve ser debatido, mas eu acho que a própria tecnologia ela vai desenvolvendo novas formas e essas novas formas elas vão atendendo às demandas dessas mudanças no mundo como é hoje. Mas há uma urgência que se torna política, como o Piperno mencionou outro tema e eu acabei falando que tudo se torna político, que é através dos votos, então é como se o mundo fosse acabar amanhã. Eu acho isso um puro exagero, tanto é que os países agora, aqueles que
falavam que o mundo iria acabar, mudaram suas próprias políticas. Os principais países europeus, enfim, muitos deles mudaram porque a realidade bateu a porta. Me parece aqui, Evandro, para te dar essa resposta, que a gente tenta, ou nesse caso, vamos falar, o governador colocou, me parece, uma tremenda arrogância no comentário dele. Por quê? Porque ele vai lá e fala assim, ora, o governo dos Estados Unidos deveria estar aqui, nem que fosse para debater algo que é tão importante. Você considera que a tua ideia pode não estar certa e permitir que o outro tenha a voz de fala? E se ele não quer participar daquele debate? E se eu não quero colocar dinheiro naquilo? O dinheiro é dele. Ou seja, é a mesma coisa que te chamar para um debate onde você não dá a menor importância para aquilo pelos teus motivos e alguém ir lá e falar, ora, o Evandro é um completo bobo, por que ele não vem participar aqui? E se você não dá importância para aquele tema? Quem é você para dizer que o teu ponto de vista está 100% certo? Eu cito sempre o estudo da Nature, que saiu faz 15 dias, que é uma revista científica importante, com um novo paper mostrando dados do outro lado para debatermos que os gases de efeito estufa não estão fazendo tanto mal assim. Está na Nature, não sou eu que estou falando. Que tal a gente debater? Ao invés de simplesmente mostrar uma postura arrogante e falar, ei, você que financia a ONU, que é o dono do bolso da ONU, você deveria estar aqui porque nós estamos fazendo a pauta mais importante do mundo. Quando me parece que a COP30 está mais esvaziada do que lotada, né? Piperno, e você, como avalia? Olha, veja, a gente viu mais de 50 chefes de Estado. Por exemplo, o governador do Pará, é óbvio que ele, de alguma forma, se sentiu também, de alguma forma, melindrado, porque o presidente do maior país do mundo, que não deu a menor bola para o evento, só abriu a boca para falar mal do evento, de uma estrada lá, enfim. Achei que você ia falar outra palavra. Não foi o caso, nem cheguei a pensar nela. Então, ele reagiu. Eu acho que ele fez bem nesse sentido. Acho que se fosse um ataque gratuito, aí seria demais, até porque é óbvio que ninguém imaginava que Donald Trump fosse mandar uma comissão lá, uma delegação americana. Porque não é segredo para ninguém que a pauta ambiental não é uma prioridade para esse governo. Primeiro mandato, desde a campanha, quem o colocou lá no poder também chancelou isso. No primeiro mandato dele já foi assim. Praticamente todos os países do mundo estão lá. Então você tem, por exemplo, a China que mandou uma delegação de segundo nível. Ok, mas mandou lá, tem lá os seus representantes oficiais. Enfim, são 50 mil pessoas. O que se imaginava que seria um evento fadado ao fracasso, está bem longe disso. É óbvio que ele pode não contemplar expectativas mais otimistas e utópicas, mas tem muita coisa sendo debatida, sim. Então, por exemplo, a Alemanha. O primeiro-ministro da Alemanha, enfim, o chanceler alemão, que já foi embora, por sinal, esteve em Belém, não concorda lá com a história do fundo que foi proposto. A Alemanha está muito reticente em relação a colocar dinheiro nisso, mas ela participou das discussões, está avaliando e tal. Então, é uma outra atitude, aí sim, uma atitude responsável, porque é óbvio que esse é um tema que não vai decidir o que vai acontecer no mundo agora, né? Mas é evidente também que nós vamos lidar com essa agenda para sempre. Mas a questão que eu fico pensando é como que, digamos, já há uma dificuldade em colocar em prática aquilo que é discutido na COP há anos. Então, são propostas que vão passando de COP para COP com o desejo de reforço daqueles ideais e daqueles objetivos que foram estabelecidos no evento anterior. E para que você... Aí eu fico pensando, como é que você vai conseguir? Se já há uma dificuldade de colocar em prática aquilo que já foi estabelecido há anos, há décadas, como que você vai planejar novos objetivos sem que assinem os países que hoje mais estão envolvidos nas situações, digamos, de desenvolvimento /ambientais? Estados Unidos, China, Índia, que são países que mandaram, digamos, os seus segundos escalões. Estados Unidos nem isso fizeram. Mas China mandou segundo escalão, Índia também, e outros países que, digamos, são protagonistas quando a gente fala de desenvolvimento urbano relacionado aos impactos ambientais. Então, como é que essa discussão vai acontecer sem que esses países participem ativamente e façam um compromisso, hein, Zé Maria Trindade? Pois é, olha, nós devemos olhar para cima, ou seja, todo o debate, toda a discussão é muito importante. Discutir o futuro do planeta, né? A nossa nave, o lugar onde nós moramos, é fundamental.
Só que já foi um debate muito mais acirrado, muito mais polarizado, e agora está entrando numa discussão mais amena, né? Com a participação de vários, inclusive dos Estados Unidos, em outros momentos, e como protagonistas, né? Eu aprendi aqui em discussões, em conversas, inclusive com o deputado Kim Kataguiri, falando que esse é um método para preservar o ambiente, o planeta, que tem que ser de todos. Tem que ser um método com a participação de todos os países. E não há esse consenso. Então, não há a possibilidade de um país só bancar, e seria ilógico, né, bancar com toda a conservação do planeta. E é isso que estão tentando fazer com o Brasil. Os outros países se desenvolveram, desmataram, mataram índio, a gente aplaudia quando a cavalaria chegava, né? Então, assim, eles já fizeram e agora chegou a vez do Brasil se desenvolver. Está com a agricultura muito forte, uma agropecuária muito boa, top, com matrizes maravilhosas, exportando e tal. Mas não pode, porque a gente tem que jogar no Brasil a ideia de que o Brasil nasceu com a tendência, nasceu com a sina de ser floresta, de ser índio e pronto. Isso não pode acontecer. Isso prega contra o Brasil. E o discurso do presidente Lula faz nesse sentido. Quando ele diz, olha, nós temos que vencer, ele não usou esse termo terraplanistas, ele falou em negacionistas, mas é como se ironizasse, negacionistas. Não é negacionista, é um debate também científico, é um debate também técnico. Eu acho que os Estados Unidos deveriam participar, até para colocar as suas ideias. Se os Estados Unidos decidiram que não tem essa de ficar preocupado com o planeta, com o meio ambiente, que eles trouxessem as razões deles para sustentar essa tese. Agora, Piperno, rapidamente, um minutinho. Você acha que há incoerência do Brasil também ao criticar demais quem não segue nesse mesmo caminho, ao mesmo tempo em que ele também busca desenvolvimento, inclusive para aquela região? Então, eu acho que há muitas formas de se desenvolver essa região. Claro que está no centro disso, no epicentro disso, a questão da exploração do petróleo. E é verdade, o Brasil não pode abdicar de tudo. Mas, em compensação, o Brasil, por exemplo, barrou leis de exploração mineral em áreas indígenas que iriam, além da questão de mexer com essas populações, também promover desmatamento, dano ao ambiente. Então, enfim, o Brasil barrou isso. Então, esse é um outro tema. O Brasil, por exemplo, ele combate e coíbe enfim, desmatamento. Eu acho que também é uma forma de dar uma satisfação ao mundo e também ao próprio Brasil.